Então, pessoal, estamos na nossa terceira aula agora sobre fator de potência, tá? Na primeira aula a gente viu ali conceitos, definições básicas ali do fator de potência, né? Na segunda aula ali eu falei um pouco sobre a correção do fator de potência ali em cargas lineares e não lineares. E nessa terceira aula, nessa continuação aqui, a gente vai ver a questão dos métodos de correção do fator de potência, né? Que são esses aqui dessa imagem. E depois a questão ali do levantamento das curvas de carga de potência reativa. Então é importante que tenha assistido as duas primeiras aulas, tá? Porque isso aqui é uma continuação, né, do que eu já vinha falando nas aulas passadas. Começando agora então com a parte da correção, tá, do fator de potência. A correção ela pode ser feita de três maneiras, tá, dentro de uma planta industrial. A correção local ou individual, né, por carga. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse trecho aqui da esquerda, aqui sendo simbolizado, aqui eu tenho três motores de indução, né, que são três cargas indutivas, né, que precisam de correção do fator de potência. Eu tenho um capacitor aqui em paralelo aqui com cada um desses motores, né? Um banco trifásico de capacitores, por exemplo, né? Se for um motor de indução trifásico, eu vou ter um banco aqui de capacitores junto a cada um dos motores aqui, tá? Existe um outro método de correção, que é a correção por grupo de cargas. Então, em vez de eu colocar um capacitor individual aqui, um banco de capacitores individual para cada carga aqui do meu sistema, eu coloco um banco de capacitores por circuito elétrico, né? Por grupo de cargas. Então aqui todo esse grupo aqui composto pelos três motores de indução, aqui eu vou ter um banco só, né, com banco de capacidade de potência reativa maior, obviamente, do que eu teria aqui, né, no caso individual. E aí esse banco ele corrige o fator de potência de todo esse circuito aqui, né, todo esse grupo de carga. Existe ainda um terceiro método, que é o método da correção geral, onde tu coloca um banco de capacitores ali no quadro geral de baixa tensão, né, na entrada da instalação elétrica. E esse banco de capacitores ele vai corrigir o fator de potência da instalação elétrica inteira, né, de todos os equipamentos que tu tem dentro da tua instalação elétrica. Cada um desses métodos ele tem as suas vantagens e desvantagens, do ponto de vista prático e também do ponto de vista econômico, né? Para quem assistiu às aulas passadas ali, né, a gente viu ali que quando a gente corrige o fator de potência, a gente tem uma diminuição da corrente elétrica de entrada da instalação elétrica, né? Porque, como eu falei, a potência reativa ela passa a ser produzida pelo capacitor, e a corrente eficaz ali de entrada da fonte elétrica aqui ela diminui, né? Porque a fonte ela fica só com a parte de potência ativa. Só que essa diminuição de corrente elétrica a gente tem que lembrar que ela ocorre no trecho compreendido entre o banco capacitivo, né? Entre o capacitor que eu coloquei aqui e a fonte, né? Então nesse trecho aqui, nessa imagem aqui, ou nesse trechinho aqui menor aqui nessa figura aqui da esquerda. Então logo a correção local, né, do fator de potência, a correção que fica junto à carga, né, que é essa daqui, ela tem a vantagem de proporcionar uma menor queda de tensão dos condutores da instalação. Porque se eu imaginar que essa instalação elétrica ela é grande, né, que é esse condutor aqui, que liga a fonte aqui até o capacitor e a carga, ele é um condutor de grande extensão, né, de vários metros ali, de dezenas ou de centenas de metros, a diminuição da corrente elétrica aqui nesse trecho aqui, ela vai causar a diminuição na queda de tensão e também a diminuição do aquecimento aqui de todo esse trecho de condutores aqui que eu tenho, desde a alimentação aqui até a carga. Agora se eu fizer a correção geral do fator de potência, né, a correção que é feita na entrada da instalação, logo depois da fonte aqui, a única vantagem aqui que eu vou ter vai ser para a concessionária, né? Que daí eu vou estar diminuindo o fator de potência visto pela fonte da concessionária, né? Que seria essa fonte aqui, a entrada de energia da tua instalação, ou também pelo transformador de entrada da tua instalação, ou pelo gerador, enfim, né? Que tu vai ter aqui alimentando a tua instalação elétrica, né? Então a diminuição da corrente, a corrente que fica menor é essa corrente aqui nesse trecho aqui, e nesse trecho aqui a corrente menor ela é nesse pequeno trecho aqui, né? Enquanto que a corrente maior, ou a corrente normal da carga aqui, ela fica aqui, ela não muda, né, quando eu corrijo o fator de potência, né? O que muda é só a corrente de entrada aqui da instalação elétrica. Então, sob o ponto de vista puramente técnico, né, os bancos de capacitores devem ser instalados junto à carga, né, que nem está mostrado aqui. No entanto, outros aspectos permitem localizar os bancos de capacitores em outros pontos da instalação, né, como, por exemplo, a entrada da instalação elétrica, né, que podem ter outras vantagens econômicas ou práticas, né, porque se eu fizer todas as correções do banco de capacitores aqui junto, as cargas aqui, eu posso ter vários capacitores, né? Eu posso ter, de repente, gastar mais ali com capacitores, né? Com banco de potência reativa, do que se eu utilizar o banco de capacitores na entrada, né? Para corrigir o fator de potência inteira da instalação. Então, algumas considerações práticas ali, né? Que eu encontrei na literatura aqui para correção do fator de potência, né? Para cargas de grande consumo, né? De potência reativa, ou que permanecem ligadas ali por um longo período de tempo na instalação, dentro do ciclo de carga ali normal da instalação elétrica, uma correção de fator de potência local junto à carga pode ser economicamente vantajosa, né? Então se tu tem ali, se essa carga aqui, por exemplo, é um motor de indução ou alguma outra máquina que seja de alta potência, né, que consuma muita potência reativa e que funcione na maior parte do tempo da instalação, pode ser interessante tu colocar o banco de capacitores ali para corrigir individualmente o fator de potência dessa carga. Para cargas com perfil oposto a esse daqui, né, que tem baixo consumo de reativo ou que funcionam por um período curto de tempo na instalação elétrica,
uma correção local do fator de potência pode não ser vantajosa economicamente, né? Então, nesses casos aqui, a gente vai preferir, então, uma correção geral, né, do fator de potência, logo na entrada, ali no quadro geral de baixa tensão. Considerando essa não simultaneidade do funcionamento das cargas, né, a correção do fator de potência geral ela demandará menos potência reativa, né, menos bancos reativos de capacitor, do que a correção local para cada uma das cargas. Entretanto, é necessário conhecer o perfil de carga reativa da instalação elétrica para ir acionando os blocos de capacitores ali, né, para corrigir o fator de potência ao longo do dia de acordo com a necessidade da carga. Esse método ele é o mais utilizado na prática. Então, existem equipamentos ali que são corretores de fator de potência, né, que a gente vai ver depois. Eles vão acionando ali os bancos de capacitores ali, né, são estágios ali que eles chamam ali dentro de um banco de capacitor, para ir fornecendo a potência reativa de acordo com a necessidade da instalação, né, porque como eu falei ali, se a gente considerar a não simultaneidade de funcionamento de todos os equipamentos, né, se eu fizer essa correção aqui individual para cada um dos equipamentos, eu não vou ter todos os equipamentos utilizando, demandando ali potência da instalação o tempo todo, né, então eu vou ter muito investimento ali com capacitor aqui, né, para colocar todos nas cargas aqui, e não vou ter todas as cargas funcionando ao mesmo tempo na instalação, então é mais a vantagem econômica maior aqui eu colocar um banco de capacitores ali, né, que vai ter uma potência reativa menor do que se fosse a potência reativa para cada carga individual. E aí o controlador ele vai acionando ali a quantidade capacitiva que é necessária ali de acordo com a necessidade da instalação, né, durante o ciclo diário de carga. Já o número de estágios do banco de capacitor ali, ele dependerá da curva de potência da instalação, né, então por isso que eu falei que tem que analisar, né, tem que ter de antemão ali a curva de potência reativa da instalação. Então aqui a gente tem a imagem aqui, por exemplo, de um controlador, né, de fator de potência aqui, né, ele fica medindo ali dinamicamente ali o fator de potência da instalação, de acordo com a variação de carga aqui, ele vai comandando ali os disjuntores ali que vão inserindo ali blocos de capacitores que estão aqui, né, dentro da instalação elétrica para corrigir, né, de forma dinâmica, de forma ativa ali o fator de potência da instalação. Uma regra prática ali para correção do fator de potência em motores de indução trifásica, né, que eu encontrei na bibliografia, é dimensionar o banco de capacitores ali para uma potência ali reativa correspondente a 90% da potência absorvida pelo motor de indução a vazio, tá? Porque o motor de indução a vazio ele é praticamente como se fosse uma carga indutiva praticamente pura, né? A única potência ativa que ele consome em vazio é a potência para alimentar as perdas, né, no núcleo ferromagnético dele, para alimentar também as perdas rotacionais. O resto é tudo potência reativa, né, que ele consome, né, que tá presente ali na corrente de magnetização. Então, 90% da potência consumida pelo motor em vazio é o que ele consome aproximadamente de potência reativa, né? Depois, quando a gente colocar carga no eixo, a potência reativa varia muito pouco, né? Praticamente não varia. Então, a gente descobre ali a quantidade, né, necessária ali para corrigir o fator de potência do motor de indução através dessa regra prática, né? Coloca ele para funcionar em vazio, aí, né? Mede a corrente elétrica em vazio. Com a corrente com a tensão, tu descobre a potência consumida por ele e dimensiona ali o banco de capacitores para 90% disso daí. Aqui a gente tem uma curva, tá, de um motor de indução, aqui a curva do fator de potência, né, mostra outros aqui como rendimento, escorregamento, enfim. A questão é que o fator de potência aqui do motor de indução ele só vai ser alto, né, ele só vai ser o nominal quando tu tiver a carga nominal do eixo dele. É por isso que eu falei lá na aula passada ali, né, que uma das causas do baixo fator de potência de uma instalação seria motores de indução superdimensionados, né, porque eles vão estar funcionando ali sei lá, uma carga menor que 100%, a 30%, 40%, 50%, 60% da carga nominal deles. Percebam aqui que o fator de potência ele diminui, né? Quando a gente diminui muito a carga nominal do eixo do motor. Então é por isso que o motor de indução ele tem que ser corretamente dimensionado, né? Com a carga ali, de acordo com a potência nominal dele, para ele estar operando no fator de potência nominal. Para demais cargas que eu achei ali, né? Por exemplo, máquinas de solda e a transformadora, a gente tem que a potência máxima do banco de capacitor é 50% ali da potência nominal do transformador ou da máquina de solda, né? Em kVA, então 0,5 vezes a potência. Para a máquina de solda com transformador retificador, aqui a gente tem a potência capacitiva em 10% aqui da potência consumida, né? Então 0,1. Aqui algumas características aqui da correção ativa de fator de potência, né? Que foi o que eu falei ali dos controladores de fator de potência, né? Eles podem operar ali comandando a inserção ou a retirada de blocos de capacitores, né? De acordo com a necessidade da instalação. Aqui a gente tem algumas características operacionais ali, né? Desses equipamentos ali. Eles podem efetuar a medição alguns efetuam a medição do fator de potência verdadeiro, né, que é o True RMS. Isso aqui é importante ali quando tem harmônicas ali na instalação elétrica, né, que tem um equipamento ali que seja True RMS, né, para medir o valor correto ali do fator de potência. Né, eles aí também efetuam a medição da distorção harmônica total. São fornecidos comercialmente unidades ali que podem controlar de 6 a 12 estágios ali de bancos de capacitores, né.
Mas caso a carga reativa não varie, né, a instalação ela seja constante, né, o que é uma coisa difícil de acontecer hoje em dia, tu pode dimensionar um banco de capacitores fixo, né? No caso de uma pequena indústria, ali, uma pequena empresa que tenha apenas alguns motores, ali, alguma coisa que seja fixa, né, que não varie, tu pode ter um banco fixo, mas normalmente não é o caso, né? A gente tem grande variação da carga ali, por isso que é necessário ali esses controladores de fator de potência ali na entrada da instalação elétrica, né? Aqui alguns cuidados também que eu encontrei na bibliografia aqui referente à utilização dos bancos de capacitores, tá? A potência máxima capacitiva recomendada a ser chaveada por estágio do controlador deve ser 15 kVAr para bancos trifásicos de 220 volts ou 25 kVAr para bancos de 380 e 440 volts, tá? Isso aqui vocês encontram ali no livro de instalações elétricas ali, industriais do Mamed, tá? Em todas essas dicas ali que eu falei. Essa limitação aqui da potência reativa capacitiva, ela tem como objetivo reduzir as correntes de surto, né? Porque quando tu está chaveando bancos de capacitores ali, dependendo da potência, ali, tu pode ter uma corrente ali, né, muito alta ali, proporcionada ali pela variação de tensão ali, pela alta variação de tensão ali que tu tem no instante do chaveamento ali dos capacitores, né? Então por isso que existe essa limitação aqui, né, de potência máxima ali que tu pode estar chaveando. E o ideal também é sempre fazer o chaveamento ali desses bancos de capacitores ali, né, quando a sinode ela estiver passando pelo zero, né, da tensão, né? Assim tu vai ter menos taxa de variação de tensão, tu vai ter uma corrente induzida menor ali no banco de capacitor, né? Para potências superiores a essas aqui, né, de chaveamento pode-se utilizar pode-se recorrer a uma solução ali que é a utilização dos indutores anti-surto, né, que são aqueles que vão estar freando ali, né, esse pico de corrente elevado ali que tu teria se tu não tivesse ali os indutores, né, porque o indutor ele se opõe à variação brusca de corrente, então ele é uma das alternativas ali que é utilizado, né. Outra regra ali que foi encontrada na bibliografia também para correção de fator de potência, né, em relação à questão de ter cargas lineares e não lineares, se a potência correspondente a cargas não lineares for menor que 20%, né? Ou seja, portanto, tu vai ter pelo menos 80% das cargas lineares, pode-se efetuar então a correção de fator de potência apenas com banco de capacitores, ou seja, tu despreza ali a questão das harmônicas, né? Se menos de 20% da tua carga for não linear. Exceto em casos onde a presença dessas harmônicas ela possa estar causando algum problema ali na qualidade de energia, né? Na qualidade, por exemplo, da tensão elétrica ali de instalação, ou problema em algum equipamento específico, né? Por exemplo, interferências eletromagnéticas, né? Aí você tem que realmente ali reduzir, né? Apelar para a utilização de filtros ali e reduzir o conteúdo harmônico da instalação elétrica. Caso a carga não linear ela seja ela represente uma porcentagem maior que 20%, ali deve-se considerar a utilização de filtros ativos ali para correção de harmônicas, né? Então, para a determinação da quantidade de potência reativa a ser compensada na instalação elétrica, né? Uma das alternativas é o levantamento do ciclo de carga da instalação elétrica, né? O levantamento da curva de carga de um dia típico, né, de operação da indústria ali, ou o ciclo de carga é uma das alternativas, né? Equipamentos analisadores de energia podem ser utilizados para esse propósito. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma curva aqui, né, feita por um analisador de energia aqui, onde a gente tem o eixo Y aqui correspondente ao horário, né, que foi feita a medição, e o eixo Y aqui referente ao consumo de demanda, né, a demanda reativa em kVAr da instalação elétrica, né? Então, tendo essa curva aqui, né, sabendo que isso daqui é a curva típica, né, de um ciclo de carga diária aqui da instalação, né, e sabendo que o perfil é mais ou menos esse, né, que na instalação a demanda, o perfil de potência reativa não muda muito, disso aqui que a gente está vendo, a gente sabe então quanto de potência reativa que tem que estar compensando ali de modo a manter o fator de potência ali dentro dos limites estabelecidos, né, por exemplo, maior que 0,92. Então aqui tem, por exemplo, o exemplo de um analisador de energia, tá, que é um equipamento aqui, onde ele vai estar na entrada da instalação elétrica, no quadro geral de baixa tensão, né, se tu quiser medir o fator de potência da instalação, ou tu pode colocar ali na entrada de um equipamento elétrico específico ali, né, de uma carga específica para estar medindo o fator de potência individual dela. É um equipamento aqui que tem 3 garrinhos aqui para medição de tensão, né, medição de tensão trifásica, e tem 3 transformadores de corrente, né, 3 TPs ali que vão estar medindo ali a corrente elétrica em cada uma das fases. Com isso eles conseguem calcular aqui uma série de parâmetros aqui, que é, por exemplo, o consumo, né, de energético da instalação, fator de potência, né, tem que ser de preferência equipamento True RMS, né, para estar lidando ali com a questão das harmônicas. Registrar também os níveis de tensão ali, para ver se não tem nenhum problema de afundamento de tensão, né, na instalação, para ver como que está a qualidade de energia, né, das máquinas, da instalação elétrica como um todo. Pode estar medindo a corrente, nível de harmônicas ali, e principalmente aqui o fator de potência, né, que é do nosso interesse. Isso tudo individual por fase, né, que a gente tem para fase 1, fase 2, fase 3. Então é um equipamento ali bem importante, bem interessante de ser adquirido, né? Só que, claro, é um equipamento ali que tem um custo meio alto, né? Que pode ser meio caro, dependendo das especificações dele. Mas é um equipamento que vale bastante a pena ali tu ter, né, dentro da indústria para estar conseguindo aqui levantar essas curvas de carga aqui e também ali para estar mitigando ali problemas em qualidade de energia, né? Também ele é bem útil para isso daí. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma outra curva aqui, que é a curva de potência reativa capacitiva para manter o fator de potência igual a 0,95, né? Então se eu tenho a minha curva de potência reativa indutiva dessa forma aqui,
a curva de potência reativa capacitiva ela vai ter que acompanhar, né, aquela curva indutiva lá de modo a chavear, né, os estágios do banco de capacitor de acordo com a necessidade, né, para manter o fator de potência aqui da instalação dentro do valor, né, por exemplo aqui 0,95, né. Então aqui potência reativa capacitiva, e aqui em função do horário do dia aqui do consumo de demanda reativa da instalação. Aqui tem uma expressão para calcular a potência dos bancos capacitivos, né, para uma dada tensão e frequência ali, a potência reativa entregue por um banco de capacitores ela pode ser dada por essa expressão, né, tu pode isolar o C aqui para determinar a capacitância ali do teu banco, né. Então aqui o P é a potência nominal do capacitor em kVAR, o F aqui é a frequência da instalação, geralmente 60 Hz, e aqui é a tensão ali que tu vai ter nos terminais do capacitor, né, a tensão que pode ser de fase ou de linha, né, depende ali do que tu vai ter, da forma como tu vai ligar o teu banco capacitivo. Então essa expressão aqui ela te dá a potência nominal aqui do banco de capacitores aqui em kVAR, né? Para finalizar aqui eu tenho a imagem aqui de um banco trifásico, tá, de capacitores aqui da VEC, né? Eu tenho aqui então, por exemplo, o banco aqui ligado em delta, né, internamente aqui, e aqui as características do banco, né? Eu tenho aqui a potência reativa ali, que ela é entregue aqui nessas colunas aqui em função da frequência, né, da tensão que eu estou aplicando. E também em função do nível, né, da tensão aqui que eu estou colocando no banco de capacitor. Então, por exemplo, para 380 volts aqui, para 50 Hz, eu tenho essa potência de 0,8 kVAR sendo entregue pelo banco. Já para 220 volts e 60 Hz aqui eu tenho 0,3, então isso depende da tensão e da frequência, né, que eu estou criando no meu sistema. Esse banco aqui ele é um banco trifásico de 6,1 microfarad, né, tem aqui o valor, não sei se vocês conseguem ver. Mas é um banco trifásico, né, com 3 capacitores de 6,1 micro, né, mais ou menos 5%. Se a gente fizer, por exemplo, o cálculo aqui para 380 volts, 60 Hz, né, para ver quanta potência reativa ele vai entregar, né, para conferir se está de acordo aqui com a tabela, a gente utiliza essa expressão aqui, né, a potência reativa do capacitor é V ao quadrado sobre Z, a impedância do capacitor é 1 sobre ômega C. Aqui eu estou chamando o S aqui simplesmente de Q, né, porque essa potência aparente aqui ela é, no fundo, toda uma potência reativa, né, que o capacitor vai estar entregando. Ela é V ao quadrado vezes ômega C. Eu vou pegar aqui, por exemplo, 380 volts, que é da primeira linha aqui. Vou pegar a frequência de 60 Hz e pegar o valor do capacitor, que é 6,1 microfarad. Se eu fizer isso daqui, essa conta aqui vai me dar 332 VAR. Se eu multiplicar por 3, porque é um banco trifásico, eu vou ter aproximadamente 1 kVAR, né, que é o valor que eu tenho aqui, ó. Em 380 volts aqui, 60 Hz, eu tenho aproximadamente 1 kVAR, que é o valor da potência trifásica que esse banco aqui vai estar entregando ali para minha instalação. Então, pessoal, nessa aula é isso, tá? Se tiverem gostado do vídeo, aí não esquece de deixar o joinha, tá? Agradeço a quem assistiu até aqui, né? Quem viu as 3 aulas ali da série de fator de potência. Obrigado por assistir, então até a próxima, valeu!